O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs, eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Essa frase aí do Evangelho, ela fecha para nós o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus se encerra, os 28 capítulos, aí no caso, os 20º versículo do último capítulo, ele se encerra com esta frase: Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra bonita, na verdade, uma promessa, uma certeza de Cristo Jesus. Nas últimas semanas, Jesus falava para nós de fé, de acreditarmos, de ter fé, de estar com Ele, de segui-lo, de acompanhá-lo, de ser seu discípulo. Eu dizia lá, aqueles 2 domingos, aí, o 5º e o 6º domingo da Páscoa, nós fizemos a leitura do capítulo 14 do Evangelho de João, era como que um discurso de despedida, em que Jesus queria preparar o coração daqueles seus discípulos para uma realidade que viria na sequência. Qual realidade? Ele não estaria mais no meio deles como ele esteve até aquele momento, ou seja, Jesus fez refeições juntos, andou com eles, ensinou ele próprio, preparando para aquilo que viria depois. O que viria depois? Após todo o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição de Jesus, esse envio missionário que Jesus faz ali, que nós acompanhamos. Eu vos envio, ide a todos os povos, a todos batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí Jesus conclui, ensinando a observar tudo aquilo que vos ordenei. Aí todo o propósito de vida colocado para nós, para nossas vidas, meus caros irmãos. Celebramos nesse final de semana a ascensão do Senhor. Ascensão justamente marcando esse momento de Jesus não mais presente, ou seja, Jesus se despedindo, mas ao mesmo tempo confirmando a continuidade da sua presença através de nós. Como assim? Como Jesus ficou 3 anos no nosso meio, meus caros irmãos e irmãs, ele tinha, digamos assim, primeiro, a dificuldade da alimentação do tempo, 3 anos. Todos os lugares que ele queria passar e que ele passou, e eram muitos, a dificuldade de estar como nós, num lugar só de cada vez, né? E aí o Evangelho mostra Jesus se deslocando, os Evangelhos mostram Jesus se deslocando constantemente, indo de um lugar, indo para o outro, querendo justamente fazer esse anúncio, alcançar o maior número de pessoas possíveis. Mas essa missão se completou. E aí, a partir da Ascensão e do Pentecostes, que nós celebramos no próximo final de semana, Jesus deixa claro a necessidade da continuidade dessa missão.
E como ela se dá, meus caros irmãos e irmãs, esse envio missionário de Jesus, ele diz, ide a todos os povos, ou seja, aquela experiência que estava restrita somente ao povo de Israel, não mais é somente para o povo, é para todas as pessoas. E é por isso que ela chega até nós, e anunciar a todos justamente a boa nova, o evangelho, a boa notícia, ou seja, anunciar esse projeto de amor de Deus, a salvação, a vida eterna, os passos necessários para se alcançar esta salvação. E completa Jesus: batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pelo batismo, nós nos tornamos membros da igreja. Assumimos juntos, na nossa condição de batizados, esta mesma missão, de sermos nós continuadores, seguidores e continuadores da obra, da missão de Jesus. A orientação de Jesus, repito, foi esta, que é exatamente aquela que nós ouvimos semana passada. Semana passada ele dizia justamente, olha, a todas as pessoas que me amam, que querem me seguir, que querem ser meus discípulos, ele convidou para nós, semana passada, a guardar os mandamentos. Aí eu até brincava semana passada, o guardar aí não era na gaveta, né? Mas na verdade é guardar com a nossa vida, e Jesus completa, falando justamente isso novamente, de uma maneira diferente, ensinando-os a observar tudo aquilo que vos ordenei. Na verdade, buscar conhecer os ensinamentos de Jesus, trazer para as nossas vidas, buscarmos viver e fazer as nossas escolhas a partir desses mesmos ensinamentos. Nos familiarizarmos cada vez mais com o que Jesus nos ensina através do Evangelho. Buscarmos em nossas vidas responder a esses ensinamentos. Na semana do Bom Pastor, 3 semanas atrás, Jesus dizia justamente isso: sermos um rebanho que conhece, que reconhece a voz do pastor que os guia. E eu dizia justamente isso: a gente consegue reconhecer a voz de Jesus, que fala conosco através do Evangelho, quando nós buscamos nos familiarizarmos com esta voz. Buscarmos uma constância em nossa vida à luz dessa voz, ou seja, à luz desses ensinamentos, à luz desses mandamentos, para que nós possamos, meus caros irmãos e irmãs, reconhecermos a todo momento, ou seja, em cada circunstância de nossa vida, em tudo aquilo que nós somos acionados, motivados, que nós possamos nos motivar a partir daquilo que Jesus nos ensina, respondermos justamente nos orientando pelos ensinamentos de Jesus. É isso que significa guardar os mandamentos, isso que significa observar aquilo que eu vos ordenei, ou seja, caminharmos retamente segundo os ensinamentos de Jesus. A festa da Ascensão, então, repetindo, marca a continuidade da presença de Jesus em nossas vidas, não daquela maneira, mas a continuidade de Jesus em nossas vidas a partir de nós mesmos, como ele disse semana passada, dentro de nós, através do Espírito Santo, que completaremos semana que vem essa reflexão com o dia de Pentecostes, motivados, iluminados, guiados pelo Espírito da verdade, possamos ser uma presença de Jesus onde quer que nós estejamos. Aí a primeira leitura que nós ouvimos, o autor do livro dos Atos dos Apóstolos, faz uma narrativa aí, inicial, falando justamente dos acontecimentos que se deram com a vida, mas com a paixão, morte e ressurreição de Jesus, a presença de Cristo ressuscitado, a ida aos céus, para depois chegarmos no Pentecostes e o início de nossa caminhada de igreja. Gostaria de destacar desta primeira leitura, meus caros irmãos e irmãs, finalzinho, que é muito interessante. Diz lá o texto que quando Jesus era elevado aos céus, apareceram 2 homens vestidos de brancos,
dizendo justamente isso, porque vocês estão aí olhando para o céu. Esse mesmo Jesus que vocês viram partir voltará na sua glória. Por que vocês estão olhando para o céu? A gente pode entender isso, quando a gente olha para o céu, com todo o esforço que nós fazemos para nos voltar para Deus. Então é uma coisa boa. Mas não é bem isso que o texto está querendo dizer para nós, especificamente nesse texto. Ele está nos chamando a atenção para uma outra dimensão, uma outra realidade. Todas aquelas situações de nossas vidas que a gente prefere ficar olhando para o céu e não olha muitas vezes para a realidade que está à nossa frente. Então, esse olhar para o céu do jeito que está colocado no texto pode estar, na verdade, anunciando uma omissão, uma falta de posicionamento. Porque se a gente fica olhando para o céu, a gente pode se omitir. E às vezes a gente não olha nem para nós mesmos. E aí que está o problema. Porque dentro de nós, que muitas vezes está a maioria das nossas dificuldades, dentro de nós, que muitas vezes está a primeira realidade em nossas vidas, que precisa ser transformada, para que o reino de Deus aconteça e possamos observar os mandamentos, guardar os mandamentos. Às vezes a nossa postura acomodada, às vezes a nossa falta de postura com relação aos falta de posicionamento, com relação a situações concretas que exige de nós atitudes, ações, no sentido de conhecer, de ouvir a voz e de colocarmos Jesus Cristo em prática nas nossas vidas. Então, todas as nossas omissões, muitas vezes, porque ficamos olhando para o céu e não olhamos para nós mesmos, para as nossas dificuldades, às vezes para os nossos pecados, para as nossas atitudes equivocadas, para aquilo que nós poderíamos fazer diferente em nossas vidas, e às vezes nos acomodamos, às vezes nos omitimos. Mas é muito mais profundo. Pode ser também, todas as vezes, ou a maneira como que nós olhamos ou não conseguimos olhar para as outras pessoas. Às vezes os nossos relacionamentos conturbados, por posturas equivocadas de nossa parte, na maneira como que nos relacionamos com as outras pessoas. Se a gente guarda os mandamentos, se a gente observa tudo aquilo que Jesus nos ordenou, como Ele nos pede hoje, nas nossas atitudes não vai faltar acolhimento, não vai faltar o amor, não vai faltar o perdão, a busca da harmonia, compreender o outro, às vezes nas suas dificuldades, às vezes nas suas limitações, enxergar na outra pessoa o esforço que ela está fazendo, e o que pode estar faltando, justamente pode ser a nossa compreensão e o reconhecimento desse mesmo esforço. Às vezes dificuldades no trabalho, por exemplo, às vezes tem pessoas que são verdadeira pedra no nosso sapato, e que nos impedem, que nos emperram, nos dificultam, nos fazem sofrer. Como é que nós nos posicionamos? Com raiva? Com abertura? Com perdão? Com acolhimento? Ou na base do pau, pedra, pedra? Aí a gente está longe de observar aquilo que Jesus nos ensina nos mandamentos. Então, que a nossa postura de olhar não para o céu, olhar para a terra, como diz ali o texto, possa ser essa postura de abertura, para que a graça e o amor de Deus aconteça a partir de nós. É por um acaso que o Evangelho se encerra, então, o Evangelho de Mateus, falando assim: olha, eu vou estar junto. Olha que palavra consoladora de Jesus. Semana passada ele já antecipava isso para nós, ele falava assim: vocês não vão estar órfãos, eu estou juntos. Mas essa presença de Jesus, essa participação de Jesus, precisa encontrar em nós um espaço, uma abertura, para que a gente possa sentir essa presença, essa sua participação, essa sua bênção, essa sua proteção. Abrir o nosso coração,
Não ficarmos indiferentes, olhando para o céu, achando que nada é conosco, nada depende de nós, ou nada poderia ser diferente. Com toda certeza, existe uma realidade que poderia ser totalmente outra, quando existir de nós uma postura, um coração aberto, voltado para Deus, permitindo que a graça e o amor de Deus aconteça. Ascensão significa justamente isso, Jesus para o céu, contando com cada um de nós, que Ele possa se fazer presente em todo mundo, a partir de nós. E a convicção, na certeza que o Espírito da verdade nos move, a partir de nós, possamos ser essa presença viva de Cristo, onde quer que estejamos, guardando a sua palavra, observando o que Ele nos ensina, para se dessa maneira, sendo essa presença de Deus no mundo, transformar todo mundo à nossa volta. Nós continuamos a